Fala! Aqui é o Jorge, do Responde Aí, e hoje a gente vai bater um papo sobre intervalo de confiança para média com desvio padrão conhecido. Cara, então vem aqui comigo. Hoje a gente vai bater um papo aí sobre esse tal de intervalo de confiança, só que para média e o desvio padrão vai ser conhecido. Então, até agora o que a gente estava fazendo aqui? A gente queria tirar conclusões acerca da nossa população, sabendo coisas da nossa amostra. E o que a gente usava? A gente usava os nossos queridos estimadores. Então a gente tinha um estimador para a nossa média populacional, para o nosso desvio padrão populacional, enfim. Só que esses estimadores, eles precisavam ser precisos e não tendenciosos. Então, concorda que na prática é um pouco difícil achar um estimador exato, um estimador perfeito. E cara, concorda comigo então que se eu trocar o valor exato por um intervalo, fica mais fácil de eu acertar? Então é exatamente para isso que existem os intervalos de confiança. A gente vai querer encontrar alguma coisa desse tipo aqui, ó. A gente vai ter, você já percebe logo um intervalo, certo? Que aí você já percebe logo que tem um θ entre um tal de L inferior e L superior. Bom, vou te explicar já o que é isso. Vem comigo. Esse θ vai ser o valor real do nosso parâmetro, ou seja, a gente vai estar querendo, por exemplo, fazer um intervalo para a média populacional. Então aqui esse θ seria trocado pelo μ. E então nosso nosso parâmetro da população ele vai estar entre dois valores, que eu estou chamando aqui o meu inferior de limite inferior e meu limite superior. E isso é igual a um menos alfa, tá vendo isso aqui? Bom, como eu já te disse, esse intervalo que vai de L inferior até L superior, ele é chamado de intervalo de confiança de 100 1 menos alfa por cento. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu estou com uma probabilidade do meu parâmetro estar nesse limite aqui que eu defini, com 1 menos alfa por cento de chance. Esse aqui é como se fosse a minha confiança do meu intervalo. Show de bola? Ou seja, esse meu 100% aí de 1 menos alfa é o nosso nível de confiança. Show de bola? Mas bom, se eu quero então fazer um intervalo de confiança para média, como é que eu posso fazer isso? Bom, aqui a gente vai estar interessado justamente em encontrar esse intervalo para média populacional, só que a gente vai conhecer o nosso sigma, que é o nosso desvio padrão populacional. E como é que a gente vai começar a esboçar isso então matematicamente? Vem comigo. Lembra da nossa formulazinha para descobrir o tamanho da amostra, para dimensionar a nossa amostra? Então, vamos partir dela? Cara, só que aqui eu já vou te contar um bizu. Nas questões de intervalo de confiança, o seu professor já vai te dar o valor do tamanho da amostra. Ou seja, o seu Nzinho ele já vai ser conhecido. Então aqui não tem necessidade de você descobrir ele. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai estar querendo descobrir aqui, na verdade, o nosso D. Lembra desse D? Era aquele erro máximo, absoluto que a gente podia considerar? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai isolar esse D. Isolando o D, a gente fica com isso aqui, o nosso Z de 1 menos alfa sobre 2, multiplicado por sigma raiz de N. E bom, esse valor de DI ele também é conhecido como margem de erro. Eu tenho certeza que você já ouviu isso aí no jornal. Por exemplo, você está assistindo lá o seu Jornal Nacional e aí o William Bonner vai te contar: a gente fez uma pesquisa aqui para descobrir quem vai ser o candidato mais votado na eleição e com uma margem de erro aí de tanto, a gente teve esse resultado, certo? Então esse Dzinho é a nossa margem de erro. Show de bola? E bom, como é que então a gente vai colocar esse intervalo de confiança na prática? Como é que a gente vai fazer ele? Bom, vamos pegar aquela nossa formulazinha que a gente tinha lá em erro absoluto máximo. Lembra disso? A gente queria que a probabilidade da diferença entre o nosso estimador e o nosso valor real tivesse menor ou igual que esse erro máximo absoluto. Vamos partir disso. Bom, concorda comigo que isso aqui é exatamente a mesma coisa que isso? Eu simplesmente tirei o módulo. Show de bola? E bom, isso aqui também é a mesma coisa que isso aqui. Show? Só que aqui você já fica ligado. Esse D aqui, a gente já descobriu. Eu acabei de descontar quem é esse D anteriormente, quando a gente isolou lá pela fórmula do tamanho máximo da amostra. Concorda? Então, se eu substituir esse D pelo que a gente descobriu, a gente vai chegar no intervalo de confiança para a média populacional μ, que vai ser esse negócio aqui. Parece grande, né, cara? Mas com o tempo e com a prática, com muito exercício, você vai decorar isso tranquilão. E bom, então a gente vai dizer que a gente tem o intervalo de confiança para a nossa média populacional vai estar entre esse x barra menos z de 1 menos alfa sobre 2, que multiplica sigma raiz de n, que é o nosso limite inferior, e ele vai até o limite superior, que é o x barra mais o z de 1 menos alfa sobre 2, que multiplica por sigma raiz de n, com uma probabilidade de 1 menos alfa, ou seja, com uma confiança de 1
menos alfa. Show de bola? E bom, vem aqui comigo então, que eu quero que você fique craque nisso. Vamos lá, vamos no exemplo? Bom, deseja-se estimar a resistência média de um certo tipo de fibra usada na fabricação de um tecido. Uma particular amostra aleatória de 40 espécimes da fibra tem uma média aritmética de 12,4 bar. Se o desvio padrão sigma é conhecido e igual a 2,1 bar, determine um intervalo de confiança de 95% para o verdadeiro valor da média populacional μ. Show? Então ele está pedindo para a gente um intervalo de confiança, ele dá para a gente o desvio padrão, então ele é conhecido, e dá também a confiança desse nosso intervalo. Então o nosso primeiro passo vai ser sempre calcular o nosso alfa e o nosso z de 1 menos alfa sobre 2. E como é que a gente pode fazer isso? Bom, ele deu para a gente o nível de confiança, então você simplesmente substitui no seu 1 menos alfa. Lembra lá da nossa fórmula? 1 menos alfa é sempre a confiança. Show? E bom, a gente sabe que é 95%, o enunciado contou para a gente aqui. Então a gente vai simplesmente isolar o nosso alfa. Opa, temos um alfa aí de 5%. Show? E agora a gente vai jogar esse alfa na nossa formulazinha do z de 1 menos alfa sobre 2. A gente vai encontrar então esse z de 0,975. Então o que você vai fazer aqui? Vai pegar a sua tabela normal e vai procurar qual o valor de z que está te dando 0,975 de probabilidade. Se você olhar aí vai dar 1,96. Show? Então vem comigo, vamos para o nosso segundo passo. O que a gente faz agora? Bom, agora a gente precisa calcular o nosso D, certo? Nós precisamos calcular a nossa margem de erro. E a gente conhece o nosso sigma e o tamanho da nossa amostra. Então é só substituir na nossa querida fórmula. Já te contei como é que faz a margem de erro. Show? É simplesmente pegar esse z de 1 menos alfa sobre 2, que a gente acabou de calcular, multiplicar pelo desvio padrão, dividido pela raiz do tamanho da amostra. Substituindo então, acabamos de encontrar o z de 1 menos alfa sobre 2, que é 1,96. Multiplicamos pelo desvio padrão, 2,1, e dividimos por raiz de 40, que é o tamanho da nossa amostra. E aí nós temos uma margem de erro de 0,65. Show? E bom, o nosso terceiro e último passo é finalmente construir o nosso intervalo de confiança, sabendo que aí a nossa média aritmética vale 12,4. Você lembra lá, né, cara? Então vem comigo. É basicamente pegar esse x barra e subtrair da margem de erro para o limite inferior, e para o limite superior é só pegar a sua média aritmética e somar a sua margem de erro. Ou seja, vamos pegar a nossa média 12,4, tirar do 0,65, que é a nossa margem de erro, e o mesmo vale para o limite superior. No limite superior a gente vai querer fazer o 12,4 mais o 0,65. Então, cara, lembra lá que eu te falei que não era tão difícil decorar a fórmula? E não é, porque você vai sempre estar pegando o x barra, ou subtraindo da margem de erro, ou somando a margem de erro. Então fica bem tranquilo, concorda comigo? E bom, se você fizer aí seus cálculos, você vai ter um intervalo de confiança que tem 95% de confiança, dizendo que a sua média populacional está variando entre 11,75 e 13,05. Então é como se você pegasse aí, pegasse 1.000 amostras. Dessas 1.000, 950 estariam entre 11,75 e 13,05 de média. Show! É isso que o intervalo de confiança quer dizer. E cara, é isso que eu tinha para conversar contigo hoje. Esse vídeo te ajudou? Responde aí!